Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuito Zoom. E galera, na aula de hoje nós vamos encarar uma bucha aqui, um problema que é assim bem chatinho de se resolver, que é o seguinte, ó, como obter os equivalentes de Norton e Thevenin quando o circuito possui fontes controladas. Esse aqui é um tema que gera bastante dúvidas, várias dúvidas, e eu tinha muita dúvida também, confesso, quando eu estava na graduação, quando apareciam probleminhas desse tipo. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu sei resolver esse tipo de problema usando dois métodos. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o primeiro método e na aula que vem o segundo método, beleza? E nós vamos resolver o mesmo circuito aplicando os dois métodos e nós vamos verificar que as respostas elas batem. Obviamente tem que bater, né? Senão alguma coisa está errada. Vamos lá, pessoal. Antes de apresentar o método 1 aqui, primeiro método de como resolver, eu vou apresentar o problema e depois nós viremos com a solução. Vamos lá. O problema, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. O problema chega, o exercício, né? Eu confundi problema com exercício aqui, enfim, mas o exercício chega para você e fala assim: olha, eu quero que você obtenha o equivalente de Norton ou o equivalente de Thevenin, tanto faz, o problema vai ser o mesmo aqui, a dificuldade, para esse circuito aqui, ó. Então, eu quero saber qual é o equivalente de Thevenin que esses dois terminais A e B estão enxergando do circuito. Lembra que lá nos exercícios da aula passada, das aulas passadas, enfim, nós ligamos aqui uma resistência R1 e eu queria saber, aqui o que eu fiz? Ó? Eu já tirei o circuito B da análise, que estava para a direita, digamos assim, né, ligado ali entre os terminais A e B, e eu estou interessado em obter o equivalente de Norton ou o equivalente de Thevenin, tanto faz, de todo esse negócio gigantão aí que eu marquei em verde para você. Esse é o objetivo, pessoal. Agora é o seguinte, se você lembrar, lá, tanto no equivalente de Norton quanto no equivalente de Thevenin, eram dois passos, basicamente. No equivalente de Thevenin, eu abro o circuito e calculo essa tensão aqui, ó, VAB, beleza? Esse aí é o procedimento para obter a tensão de Thevenin. E se for a corrente de Norton, o que eu faço? Eu pego e ligo um fio aqui entre os terminais A e B, vai passar a corrente que a gente chama lá de corrente de curto-circuito e aí você vai ter que calcular essa corrente de curto-circuito e bala na agulha, né, pessoal? Dá para fazer. E para os dois casos, Norton e Thevenin, o que nós tínhamos que calcular além da corrente de Norton ou da tensão de Thevenin? Nós tínhamos que calcular a resistência equivalente, não é verdade? E qual que era o procedimento para calcular a resistência equivalente que os terminais A e B aqui estavam enxergando? Ó? Que na verdade é o primeiro passo de cada uma das análises, que era para ser o passo mais fácil, não é verdade? Beleza, e como é que a gente fazia? Ora, eu desativo as fontes independentes do circuito, e eu deixei isso bem claro nas aulas passadas, né, que você pode desativar as fontes, apenas as fontes independentes, e aí eu calculo a resistência equivalente que o circuito está enxergando. Vamos tentar fazer isso aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Notem que eu tenho, nesse circuito, eu tenho uma fonte controlada, tá aqui, ó, uma fontezinha controlada, cujo valor aí é 1,5 Ix, é uma fonte de corrente controlada por uma corrente, e X é a corrente que está passando nesse resistor de 3 ohms aqui. Você já deve ter identificado, mas só para comentar. Beleza, vamos desativar as fontes independentes, que no caso só tem uma. Eu vou trocar aqui essa fonte, ó, fonte de tensão, uma fonte independente de tensão, desativar a fonte, nós cansamos de ver isso, é trocar a fonte de tensão por um curto-circuito, ou ligo um fio ali simplesmente. Beleza, agora eu tenho que calcular a resistência equivalente nesses terminais. E agora eu pergunto para você, meu filho, como é que eu calculo a resistência equivalente que esses dois terminais estão enxergando aqui? Porque, veja, e aqui que está a dificuldade, eu não posso arrancar essa fonte controlada aqui do circuito. Eu gostaria muito de arrancar essa fonte controlada do circuito, mas eu não posso. Ela tem uma resistência, querendo ou não. Eu não posso simplesmente ignorar essa fonte de corrente. E vejam que, infelizmente, eu não consigo fazer associação série, paralelo com esses resistores aqui, enfim. Eu não tenho uma equação, enfim, que leve em consideração uma fonte controlada aqui na análise do meu circuito para calcular essa resistência equivalente. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar com uma outra solução, que é o método 1, pessoal, que agora a gente vai começar a falar do método 1. E vejam só que interessante que é a ideia. Vamos lá, deixa eu voltar a fonte aqui no circuito para deixar ele originalzinho e vamos começar a falar do método 1, como é que a gente resolve esse problema. Eu acho que espero que tenha ficado claro o problema, né? Porque a gente não consegue calcular a resistência de Norton ou de Thevenin desativando as fontes, calculando a resistência equivalente, enfim, toda essa história. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.
Vamos lá, pessoal. A ideia é a seguinte, ó. Como é que eu resolvo esse problema aqui pelo método 1? Dá uma olhadinha no circuito, tá aqui o nosso circuito, eu reduzi ele um pouquinho para caber aqui na nossa tela. E aqui embaixo eu coloquei os equivalentes de Norton e de Thevenin. Agora é o seguinte, ó. Eu estou interessado em obter, no caso aqui, a minha dificuldade está sendo em obter a resistência de Thevenin ou a resistência de Norton, que nós vimos que esses valores são iguais. Beleza? Essa é a ideia. Ok. Agora, pessoal, olha para o circuito. Vamos pensar no equivalente de Thevenin. Nesse circuito aí, mesmo contendo uma fonte controlada, eu consigo obter a tensão de Thevenin? Está aqui, ó, o VTH. Ora, eu consigo, né? Por quê? Mesmo que tenha uma fonte controlada, olhando para o circuito, eu consigo calcular essa tensão VAB aqui no circuito. Estou marcando ela ali em cima para você. Eu consigo, é a tensão do circuito aberto entre os terminais A e B. Eu consigo obter esse cara. Beleza, isso sempre vai dar, pessoal. Nos exercícios, enfim, isso sempre vai ser possível. Ok. Por outro lado, eu consigo calcular a corrente de Norton. Então, ó, eu olhei para o Thevenin, agora eu estou olhando para o equivalente de Norton. E eu estou fazendo a pergunta para você. Eu consigo calcular nesse circuito aí, mesmo contendo uma fonte controlada, eu consigo calcular o equivalente de Norton? O equivalente de Norton não, perdão. A corrente de Norton, né, o IN dali do circuito? E a resposta é sim. Eu posso ligar um fio aqui, normalmente, mesmo que tenha a fonte controlada, não tem problema nenhum. Vai passar a tal da corrente de curto-circuito, que nós chamamos lá de ICC, corrente de curto-circuito, e eu consigo calcular essa corrente aí, a corrente de Norton. Então vejam, eu tenho como calcular a tensão de Thevenin e tenho como calcular a corrente de Norton. Agora, olha a maracutaia, que bonito que é aqui, pessoal. Vejam, ó, vamos olhar aqui para os equivalentes. Vejam que eu consigo calcular a tensão de Thevenin, falei isso 1000 vezes, mas não custa repetir, e consigo calcular a corrente de Norton. Pessoal, o que eu posso fazer agora? Eu tenho esses dois valores, eu estou com a faca e com o queijo na mão. Como é que eu faço? Eu posso usar a transformação de fontes, não é? Olha, eu falei várias vezes para você aqui o seguinte, ó. Se uma fonte, vamos lá, eu tenho os equivalentes, ó. Thevenin à esquerda e Norton na direita aqui. E eu disse para você 1000 vezes aqui no curso que uma fonte de tensão em série com uma resistência é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso aqui, ó. Eu vou dizer que RTH, vou fazer em verde ali no cantinho para não confundir tanto, ó. Eu vou dizer que RTH, que é a resistência de Thevenin, é igual à resistência de Norton, que é igual a genericamente um R. Vou chamar assim para não confundir. Então, RTH é igual a RN, que é igual a R. Só para dar nome aos caras aqui. E pessoal, nós vimos que pela equivalência de fontes está valendo a lei de Ohm. Eu tenho uma relação entre a tensão de Thevenin, que é a fonte de tensão independente, né, do circuito da esquerda, e a corrente de Norton. Nós vimos isso aí por transformação de fontes, que esses valores eles se relacionam pela lei de Ohm por meio dessa resistência R aí, RTH e RN, que é a mesma resistência. E portanto, eu posso afirmar que VTH, por lei de Ohm, é igual a RN ou RTH, chamei de R genericamente, vezes a corrente de Norton. Tensão de Thevenin é igual a resistência vezes a corrente de Norton. E olha que legal, pessoal. Ó, se vale lei de Ohm, vale as variações aí dessa lei. Né? V é igual a RI, I é igual a V sobre R, ou R é igual a V sobre I. E tá aqui, pessoal, o método esse é o método 1 para se calcular a resistência de interesse aqui desse circuito, que é a resistência de Norton ou a resistência de Thevenin. Então, portanto, nós podemos afirmar que o R, que é a resistência, é igual à tensão de Thevenin dividido pela corrente de Norton. Tá aqui, pessoal, olha que legal. Essa é a formulinha que nós vamos usar e esse é o procedimento adotado aqui no método 1. Qual que vai ser a estratégia, pessoal? A estratégia é muito simples. Nós vamos calcular a tensão de Thevenin, nós vamos calcular a corrente de Norton, e aí a resistência de Norton ou a resistência de Thevenin, que é o que estava faltando, a dificuldade lá do nosso problema acima, vai ser a divisão dessas duas grandezas aqui. É o VTH dividido pelo IN. Tensão de Thevenin dividido pela corrente de Norton. Fechou? Essa é a ideia do exercício, é assim que a gente vai calcular essa resistência. Esse é o método 1. E na aula que vem eu vou apresentar um outro método que é muito interessante também. Eu espero que você goste bastante. Vamos lá, vamos calcular então, pessoal. Vamos resolver esse exercício. Ó. Primeiro passo, aqui é a análise de circuitos, não vai ter muito jeito.
Tensão de Thevenin, como é que eu faço? Eu tenho que calcular a tensão de circuito aberto entre os terminais A e B aqui. E aí você tem que analisar o circuito, meu filho, não tem muito jeito. Vamos começar a analisar esse circuito aqui. Vamos lá, vejam o seguinte, ó, vamos começar a escrever as tensões e correntes em todos os bipolos do meu circuito. Vamos começar por esse gerador aqui, ó, colocando a nossa flechinha, gerador independente. Vou pegar simplesmente aqui a flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial e eu vou dizer que tem uma corrente saindo desse gerador aqui, ó. Sentidos aqui, ó, na verdade os sentidos não são arbitrários aqui nesse caso, né, porque eu tenho uma fonte apenas no circuito, mas não tem problema, eu vou dizer que essa corrente está nesse sentido aí, beleza? Ok, e portanto, a corrente que está saindo do gerador de 6 volts ali, ó, eu simplesmente coloco ela aqui entrando nesse nó, conforme vocês estão vendo aqui. E agora, vejam que interessante, pessoal. Eu tenho uma fonte de corrente ali, o valor dela é 1,5 Ix. Espero que você tenha entendido isso. E esse valor de fonte de corrente está entrando naquele nó dali de cima, não tá? Vou colocar aqui, ó, 1,5 vezes o Ix. Pessoal, agora vale o que aqui nesse nó? Nesse nó daqui de cima que eu estou marcando em vermelho aí para você, ó. Vale a lei de Kirchhoff das correntes. Eu posso dizer que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. E é fácil de verificar que essa corrente aqui, ó, que é a corrente que está passando pelo resistor de 5 ohms, quanto que ela vale? Ela vale menos 0,5 Ix. Vou colocar aqui, ó, menos 0,5 Ix. Se confundiu? Não tem problema nenhum. Vamos provisoriamente aqui, ó, chamar ela de I1, e aí eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó. Então eu tenho que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Eu só tenho I1 entrando. Aliás, eu tenho I1 mais 1,5 Ix entrando. Vou falar assim então, ó, I1 mais 1,5 Ix. E isso aqui tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó, que é só o Ix aqui, ó. Marquei ele no circuito aí para você. Isso aqui é igual a Ix. E é fácil de verificar agora, mandando o 1,5 Ix para o outro lado da expressão, o I1 ele deu menos 0,5 Ix. Foi exatamente por isso que eu coloquei esse valor aqui, ó, menos 0,5 Ix, que está aqui. Eu vou colocar aqui, só para deixar bonitinho também, ó, menos, vamos lá, menos 0,5 Ix. Feito, pessoal, beleza. Agora, para não contrariar a minha convenção de bipolo passivo, o que eu vou fazer? Nesse resistor, a corrente ela entra pelo terminal de maior potencial. Vou deixar aqui, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Perfeito, beleza. E agora, pessoal, vamos analisar novamente aqui, ó. Eu tenho o resistor de 3 ohms para analisar aqui também, ó, o resistor por onde está passando a corrente Ix. E novamente, para não contrariar a minha convenção, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a corrente entrando pelo terminal de maior potencial novamente. E, pessoal, qual que é o segredo desse exercício? Agora, vejam, eu não sei se você sacou isso ainda, mas quem que é, olhando aqui para esse resistor de 4 ohms, ó, quem que é a corrente que está passando por esse resistor? Não é muito difícil de enxergar que a corrente que está passando por ele é o próprio Ix. Por quê? Porque, vejam, eu tenho esse nó daqui de cima que eu vou destacar para você em rosa. Ó. Nesse nó aí do circuito, digamos assim, que na verdade não é um nó. Quer dizer, é um nó porque é a junção de dois ou mais bipolos. É a junção de dois bipolos, que são esses dois resistores que estão aí. Mas enfim, onde eu quero chegar é aqui, ó. Quem que é a corrente que está vindo para cá, ó, que eu marquei em vermelho aqui para você, ó, estou bem aqui no circuito. Que é a corrente que está indo em sentido aí do pontinho A ali, do terminal A do circuito. É fácil de verificar que essa corrente ela vale 0 amperes. Por quê? Porque esse pedaço do circuito aqui está em aberto. Então, em resumo é isso, não está passando corrente. Eu vou colocar aqui, ó, 0 amperes. Ora, se tem 0 amperes vindo para a direita, ou seja, não está vindo corrente, o Ix, que está passando aqui pelo resistor de 3 ohms, ele está descendo no ramo ali do resistor de 4 ohms também. Essa é a sacada dessa análise aqui, pessoal. E agora, para não contrariar a minha convenção, aqui no resistor de 4 ohms, ó, eu vou dizer que a corrente está entrando pelo terminal de maior potencial. Beleza, e agora o que eu vou fazer, pessoal? Por que essa história toda? Eu não quero calcular o VAB, eu quero calcular o VAB. E aí você fala, Guilherme, poxa, mas você fez análise de corrente aqui, você quer calcular o VAB. A sacada é a seguinte, pessoal, olha que da hora. Ó. Eu quero calcular essa tensão VAB aqui, não quero? Que é a tensão que está entre os terminais A e B.
Só que esses terminais A e B, notem que eles estão em Q com esse resistor de 4 ohms aqui, ó. Pois é, meu filho, eles estão em paralelo. É como se eu estivesse colocando o meu multímetro, né, as ponteiras de prova aí do multímetro, exatamente em cima desse resistor de 4 ohms. Portanto, eu posso afirmar para você que o VAB é a tensão que está caindo nesse resistor aqui, ó, de 4 ohms. Coloquei o VAB ali em cima. E qual que vai ser a sacada? Se eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões no laço desse circuito, eu consigo obter quem é a corrente IX. Por isso que eu coloquei todo mundo aí em função de IX. E se eu tiver a corrente, eu tenho a resistência que vale 4 ohms, eu calculo o VAB. É essa a ideia. Vamos lá, pessoal. Eu vou percorrer a malha. Aqui vai ficar um pouquinho poluído, cara. Peço um pouquinho de desculpa para vocês aí, pessoal. Mas vejam, ó. Eu vou percorrer a malha nesse sentido aqui, ó. Deixa eu apagar esse traço que não ficou tão bom. Mas a malha não, né? Eu falo malha, mas na realidade é um laço. Eu vou percorrer esse laço aqui nesse sentido. Tá? Se eu falei malha aí, me desculpem, acho que eu falei malha, mas não tem problema, acho que vocês entendem, né? Eu sei o que é uma malha e um laço, mas tudo bem. Beleza, é mania de linguagem. Enfim, eu vou percorrer esse laço aqui nesse sentido, pessoal, no sentido horário, tá? É simples. Bom, estou marcando aí o caminho em laranja para você. E aquela mesma história. Se eu encontrar uma flechinha azul no mesmo sentido em que eu estou, coloco um sinal de mais. Se for no sentido oposto, coloco um sinal de menos, igual a zero e pronto. E notem, claro, né, que eu tentei ao máximo fugir, na verdade a gente tem que fugir da malha ou do caminho, do ramo do circuito que tem uma fonte de corrente presente, porque a gente não vai conseguir aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Mas enfim, vamos começar aqui, ó. Eu vou partir no circuito do pontinho rosa, estou fazendo sempre aí, né, um pontinho antes do gerador de 6 volts. Vamos lá, fazer isso aqui, ó. Essa análise vai ficar assim, mais 6, está no mesmo sentido, menos, aqui tem que tomar um certo cuidado, ó. O menos da fórmula, setinha no sentido oposto, né? Menos 5, vamos lá, menos 5, que multiplica a corrente. Quem que é a corrente? A corrente é menos 0,5ix. Beleza, passei. Agora indo para o resistor de 3 ohms ali do circuito, ó, menos 3, que multiplica a corrente. Quem que é a corrente que está passando por ele? Ix. Menos 3ix. Agora o resistor de 4 ohms. Mesma coisa, ó, menos 4ix. E isso aqui é igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões. Beleza, pessoal, perfeito. Agora é só desenvolver isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é 6 menos 2,5ix. Menos não, né? Menos com menos dá mais, ó. Mais 2,5ix menos 3ix menos 4ix, isso aqui é igual a zero. E aí é só fazer a continha, pessoal, vai dar... o ix ele vai dar isso aqui, né? Ó. O ix ele vai ser igual a 6 dividido por 4,5. E se você fizer esse cálculo, eu já fiz aqui para adiantar, isso aqui deu aproximadamente 1,33333 amperes. Vou deixar um símbolo de aproximado ali em cima, um tiozinho. Perfeito? Legal. Agora, se o ix deu isso, quanto que vale o VAB, pessoal? O VAB, vou fazer até em azul aqui, ó. O VAB é essa corrente, é a corrente ix, vezes a resistência. Né? Lei de Ohm ali no próprio resistor. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. Quem que é o VAB? O VAB, que é a tensão de interesse aqui, a tensão de Thevenin, ele vale 4 vezes o ix, onde ix é 1,3333. E, portanto, nós podemos concluir que o VAB ele deu aqui 5,333 volts, aproximadamente. 5,333 volts. É um valor de tensão. Perfeito? Legal. A tensão de Thevenin está mais do que calculada aqui. Deixa eu colocar ela bonitinha aqui pra gente. Ó. Então, a tensão de Thevenin deu 5,33333. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma outra análise no circuito e nós vamos calcular agora a corrente de Norton. Calculamos a tensão de Thevenin, dá um pouquinho de trabalho, é bem chato, eu sei, mas é um método bem legal aí para ser utilizado, um método inteligente por transformação de fontes, né? Vamos lá. Agora nós vamos obter quem é a corrente de Norton. É um pouquinho chato, mas vamos lá, vamos começar a trabalhar. Qual que é a ideia, pessoal? Como que nós obtemos a corrente de Norton? Eu ligo um fio aqui, não é verdade? Eu ligo um fio entre os terminais A e B. Vou ligar um fio aqui, ó,
E nesse fio, vou fazer em vermelho bonitinho, esse fio eu vou colocar a nossa corrente ICC, que é a corrente de curto-circuito. Está ali bonitinha a nossa corrente. E agora, pessoal, olha que interessante, ó, como análise de circuitos as coisas vão fluindo. E você tem que estar meio ligado aí para detectar esses detalhezinhos. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Notem, isso é importante, né? Notem que quando eu coloquei um fio, eu curto-circuitei esses terminais aqui, eu liguei um fio nesses terminais, observem que esse resistor de 4 ohms aqui, ele ficou em quê? Ele está em curto-circuito, não está? Vejam que esse resistor está ligado entre os mesmos pontos. Está aqui, ó, estou fazendo aí para você. Vejam, esse aqui, ó, que eu estou fazendo uma espiralzinha em vermelho, são exatamente os mesmos pontos. O ponto A é igual ao ponto B quando eu liguei um fio, perfeito? Então, essa ação que eu tomei acabou colocando esse resistor em curto-circuito. Ou seja, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Esse resistor ele ficou irrelevante para a análise do meu circuito. E a gente pode simplesmente apagar ele daqui para não poluir a nossa análise. Essa é a ideia. E agora fica mais fácil de enxergar, não fica? Porque, vejam, a corrente que está passando por esse resistor de 3 ohms, ela vale quanto? É o Ix, perfeito? Só que o Ix, vejam, ó, se um pouquinho mais para frente, eu coloquei o tal do ICC. E qual que é a conclusão que eu tiro aqui, meu filho? Eu tiro a conclusão de que o Ix ele é igual à corrente de curto-circuito. Essa é a conclusão que a gente tira. Eu posso até colocar o Ix aqui, ó, ou melhor, se você quiser colocar, ó, posso até colocar o ICC, e aí fica bem evidente nessa análise, né, que o ICC ele é igual ao Ix, que é a própria corrente de curto-circuito. E agora nós vamos ter que analisar esse circuito novamente aqui. Vamos lá, vamos começar. Vejam, nesse resistor de 3 ohms, para não contrariar a minha convenção, vou colocar ali, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Nesse nó, que eu estou marcando aí para você, ó, tem um nozinho ali, eu vou simplesmente colocar a nossa corrente 1,5 Ix subindo ali naquele ramo do circuito, entrando naquele nó, colocar aqui, ó, 1,5 Ix, beleza? E pelo mesmo motivo da análise passada, pessoal, essa corrente que está vindo aqui pela esquerda, entrando no nó também, ela vale menos 0,5 Ix. Exatamente a mesma análise que nós fizemos anteriormente. Beleza? Excelente. E agora, para não contrariar a nossa convenção, nesse resistor de 5 ohms, eu vou colocar a corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Só vou colocar uma flechinha aqui para indicar, acho que fica mais claro, né, que a corrente está entrando pelo terminal de maior potencial. Perfeito, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Para descobrir esse Ix aí, vejam que o Ix é igual ao próprio ICC. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E nesse laço, novamente, para fugir da nossa fonte de corrente. Vou fazer o laço aqui mais uma vez e vamos lá. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nesse laço. Vou percorrer esse laço no sentido horário e é aquela mesma história que você já deve estar cansado de ouvir eu falar. Vamos começar, pessoal, daqui, ó, desse gerador de 6 volts, beleza? Vai ficar assim, ó, mais 6, mesmo sentido, menos 5, que multiplica a corrente que está passando pelo resistor de 5 ohms, menos 0,5 Ix. Vou trabalhar com Ix aqui. A gente sabe que o Ix é igual ao ICC, mas depois a gente fala, Ix é igual ao ICC. Beleza. Menos 3, que multiplica a corrente Ix. E isso aqui é igual a 0. Ficou mais fácil do que a análise passada, né, pessoal? Essa posição aqui. Perfeito. Vamos lá. Então, isso aqui, abrindo essa expressãozinha, 6 mais 2,5 Ix. Melhorar um pouquinho essa letra aqui que está horrível. Agora melhorou um pouquinho. Menos 0,5 Ix, menos 0,5 Ix, já pensei lá na frente, menos 3Ix, e isso aqui é igual a 0. Perfeito, pessoal. Ó, aqui é fácil essa conta, né? 2,5 menos 3 vai dar menos meio, passo o meio para o outro lado, vai ficar meio positivo, e portanto nós podemos concluir que o Ix, nessa análise, o Ix ele deu 6 dividido por 0,5, e, portanto, nós podemos concluir que o Ix ele vale 12 amperes. E aqui a gente vai colocar o Ix, só para formalizar. O Ix é igual à corrente de curto-circuito, que é igual à corrente de Norton, que é igual a 12 amperes. Ufa! Perfeito, pessoal. Agora sim, estamos com a faca e com o queijo na mão. Vamos resolver o nosso exercício. Vamos lá.
que eu vou fazer? Ó? Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Eu vou pegar os nossos equivalentes, pessoal. O equivalente de Norton e de Thevenin, só para não ficar desenhando esses caras toda hora. Peço um pouquinho aí da paciência de vocês. Vamos descer lá no nosso caderninho digital e vamos colar os nossos equivalentes aqui. Ó. Equivalente de Norton e equivalente de Thevenin. Bom, o equivalente de Thevenin, nós calculamos aqui, ó. Esse cara deu, eu vou apagar o VTH e vou colocar o valor dele. Deu, deixa eu ver, 5,333. Vamos lá. 5, vai copiando aí comigo no caderno. Bem legal você ter isso aí no caderno, né, galera? Vamos lá. 3, tá bom aqui, volts. 5,333 volts. E a corrente de Norton? Exatamente a mesma ideia, deu 12 amperes. Ora, quem que é a resistência de Norton ou de Thevenin? Vou colocar assim, ó. A resistência de Thevenin é igual à resistência de Norton, só para deixar bem claro, espero que tenha ficado claro. Quem que é? Aplicando aqui o conceito de transformação de fontes e, portanto, a lei de Ohm. Quem que é? É o VTH, vou colocar assim, ó, VTH, dividido pela corrente de Norton, pelo IN, isso aqui é igual a 5,333 dividido por 12, e se você fizer esse cálculo, vai dar aproximadamente 0,444 ohms. Tá aí, pessoal, perfeito. Ó. Resolvemos o nosso exercício, calculamos as resistências. E agora, só para formalizar, eu vou apagar elas lá no circuito, ó, e vou colocar o valor correto. 0,444 ohms. E lá no equivalente de Norton a mesma coisa. 0,444 ohms. Excelente. Método 1 está feito. A saída, portanto, só por conclusão, é por transformação de fontes aplicando a lei de Ohm nessas resistências aí e nos valores de tensão e de corrente de Norton e de Thevenin. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Dá um joinha aí para nós. Dúvidas, deixa nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.